Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico. Canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Iniciando hoje esse primeiro bloco do pós-jogo com ufa. Que alívio! Graças a Deus! Conseguimos vencer a primeira partida. Hoje conseguimos vencer a primeira partida na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2022. Graças a Deus, o negócio estava difícil. Imagine para nós que somos torcedores. O negócio estava pesado desse jeito. Imagine para os jogadores, para a comissão técnica, como é que não estava o ambiente e a cabeça de cada um deles, hein? Não é fácil não. Jogo difícil, mas graças a Deus nós conseguimos a primeira vitória. É uma pena que nós não nos distanciamos muito na tabela, porque teve muitas equipes aí que estavam lá em cima, que ganharam também, subiram mais ainda o elevador, e a gente ficou só em 8º lugar. Mas essa vitória foi importantíssima para nós, torcedores, para muitos se acalmarem aí, que tinha muita gente aí que estava muito nervoso, estava cobrando demais, não estava nem aguardando o homem lá, o treinador, colocar os caras que chegaram aí, as novas contratações em campo, estava todo mundo aí aperreado, querendo a cabeça do treinador, e aí com certeza todo mundo vai se acalmar, o treinador vai ter mais um tempinho, mais tranquilidade para poder trabalhar, os jogadores vão ganhar mais confiança com essa vitória, e tudo vai ficar bem. No próximo jogo a gente joga contra a Tombense lá domingo. É fora de casa esse jogo. Mas se a gente conseguir mais uma vitória, eu tenho certeza que dependendo dos outros resultados a gente já vai lá ficar entre os 4. Depois nós temos 2 jogos em casa em São Januário. Esses 2 jogos em São Januário em seguida é a chance do Vasco tem para poder assumir ali o primeiro lugar e se distanciar. Porque se a gente ganhar 3 partidas em seguida, vamos para 12 pontos. Dependendo dos que estão lá em cima, se houver tropeço, empate ou até mesmo derrota, a gente pode passar, ou seja, subir para o primeiro lugar e passar até de alguns, dependendo dos outros resultados. Enfim, eu sei que essa vitória foi importantíssima, né? A gente viu aí novidades na escalação, totalmente diferente daquela que eu falei. Por quê? Porque naquele jogo ainda contra a Chapecoense, deixou sequela nos jogadores. Muitos tiveram problemas musculares e alguns não jogaram aquele jogo. Por quê? Porque no aquecimento eles sentiram e não conseguiram entrar dentro de campo para jogar. Mas, independente dos titulares, né, que a gente considera titulares, terem jogado ou não, graças a Deus, nós tivemos uma ótima atuação, conseguimos a vitória e bela surpresa nós tivemos aí. 2 garotos da base que estrearam nesse jogo. Alexander, o goleiro, que pegou muito bem, com muita segurança. Claro, não foi muito exigido no jogo, mas no momento que foi exigido, pegou muito bem. Entrou também ali o Andrei Santos, né, essa joia da base que já está custando uma grana aí. Os europeus aí, os clubes europeus já estão de olho nesse garoto já há algum tempo, já houve oferta para ele e o garoto entrou com tanta personalidade, jogou muito bem. O Riquelme também, que não era estreante, mas jogou também nesse jogo, porque o Edmar não teve condição de começar jogando. E o Riquelme a gente já conhece, um cara que apoia muito bem, um jogador que tem um drible ali muito desconcertante, e ele me lembra o Felipe. O jeito dele jogar me lembra o Felipe, né? O nosso
ex-maestro, né, que não joga mais bola hoje, que estava sendo o treinador do Bangu aí no Campeonato Carioca, ele me lembra o maestro, o Felipe. Por que me lembra? Porque é um jogador muito habilidoso. O Felipe também começou no Vasco na lateral esquerda. Depois foi pro meio de campo e não saiu mais, porque ele é muito habilidoso. Eu, se fosse treinador do Vasco, eu daria uma chance ao Riquelme. Antes de ter contratado esse Carlos Palacios, eu colocava ele ali no lugar de Nenê, para jogar junto com o Nenê. Quando o Nenê tivesse cansado, ele entrava. Ou então, quando o Nenê tivesse aí sem condições de jogo, botava ele para jogar ali de meia. Eu faria isso se eu fosse treinador do Vasco. Mas ele também tem que começar a pegar rodagem, como dizem no linguajar popular do futebol. Ele tem que pegar rodagem ainda na lateral esquerda, para depois se afirmar na lateral esquerda, para depois que conquistar posição mesmo de lateral esquerdo, ele depois ser colocado em outra posição, né? Ser experimentado em outra posição. Porque primeiro ele tem que ganhar rodagem como lateral esquerdo. O Felipe, já estou lembrando do Felipe. O Riquelme, ele tem um problema como lateral esquerdo. Se vocês perceberem, ele apoia muito, mas ele tem deficiência para marcar. Eu acho que é por isso que ele ainda não ganhou posição de titular. Porque ele é um bom jogador, mas ele tem essa deficiência. Ele não é bom para marcar, né? Então acho que é por isso que o Zé Ricardo ainda não colocou ele como titular. Porque nós precisamos de um lateral que marque e depois apoie. A primeira qualidade, né, do lateral, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Primeiro, fundamento, né, a palavra correta é fundamento, do lateral é marcação, para depois o apoio. Se ele for bom marcador e depois for bom para apoiar, beleza, muito bom. Mas o primeiro fundamento é a marcação. Nós vamos aqui tomar água e voltaremos para o segundo bloco para comentar mais sobre esse jogo, sobre os garotos que entraram, que estrearam, enfim, nós temos muitas coisas para falar ainda nesse vídeo. Até um pouquinho, nós voltaremos. Vamos tomar ali uma água e voltaremos. Valeu! Pronto, foi rápido. Já tomei uma água e já voltei. Vamos começar falando do Alexander. O Alexander, o goleiro, que pegou ontem, que pegou hoje, do gol do Vasco, que entrou como titular. Eu vi o Alexander jogando no Vasco pela última vez naquela final da Copinha, que ele era o goleiro titular daquele time que foi vice-campeão, né? Nós perdemos os pênaltis para o São Paulo. O jogo foi 2-2 no tempo normal. E na decisão por pênaltis, o São Paulo ganhou. Então eu vi a última vez o Alexander no gol da base, do sub-20 do Vasco. E daí para cá eu não vi mais. Eu sabia que de vez em quando ele vinha como terceiro goleiro. De vez em quando ele estava ali, né? Como terceiro goleiro. E de repente, que o nosso segundo goleiro ali, no lugar do Thiago Rodrigues, é o Raul, aquele que jogou contra o Rezende, que é um bom goleiro também, é muito seguro. Eu não sei o que aconteceu, que o Raul não entrou nesse jogo. Aí de repente o Alexander entra de titular e entra bem. Graças a Deus por isso, né? Porque o Vasco sempre teve bons goleiros formados na base do Vasco. Se nós formos falar aqui de tanto goleiro que o Vasco formou na base, nós vamos passar esse vídeo aqui uns 20 minutos e não vamos falar de todos os goleiros que o Vasco formou na base e grandes goleiros. Glória a Deus, glória a Deus. Aí essa bela surpresa, essa grata surpresa do Alexander, pegando de titular e jogando bem, que bom. Porque a gente já sabe que quando o Thiago Rodrigues não puder jogar, nós temos dois bons goleiros ali na base. O Raul, né? E o Alexander, que bom, graças a Deus. A outra grata surpresa, o Andrei Santos, que aqui eu entrava um pouquinho. Eu lembro que a última vez que ele jogou mais tempo foi contra o Rezende pelo Campeonato Carioca. Ele jogou mais tempo naquele jogo. Daí para cá ele não tinha nem entrado nos jogos mais, eu não me lembro dele ter entrado em nenhum dos jogos de lá para cá. Aí de repente entra, que o Zé Gabriel não teve condição de jogar. Aí o cara entra e arrebenta no jogo.
Que bom. Isso é bom demais. Que grata surpresa, que bom, rapaz. Esses garotos da base, os dois que entraram para estrear nesse jogo praticamente como titular, que nunca tinham entrado de titular. Se não me engano, o Andrei Santos entrou naquele jogo contra o Resende de titular. Parece que naquele jogo ele foi titular. Mas um jogo contra o Resende praticamente não valia nada. O Vasco já estava classificado. Poderia até perder, não tinha problema. Se o Vasco perdesse aquele jogo para o Resende, o que é que aconteceria naquela ocasião? Aconteceria que o Vasco ficaria em quarto lugar. Mudaria só o time que o Vasco ia enfrentar. Deixaria de ser o Flamengo e passaria a ser o Fluminense. Só isso. Só mudaria isso. O time que o Vasco ia jogar. Como o Vasco ganhou, ficou em terceiro lugar e pegou o primeiro. Não. 2000 anos depois. O primeiro foi o Fluminense. O Vasco pegou o terceiro, que foi o Flamengo. Então, houve essa mudança, só isso. Ou seja, mudaria só o confronto, né? A palavra correta é confronto. E aí, mas era um jogo que, quando eu falei no pré-jogo, se vocês têm o vídeo aí gravado, vocês vão ver que eu falei no pré-jogo que o Vasco ia entrar com um time alternativo, ou time misto. E aí naquele jogo entrou o Quinteiro, né, que entrou para pegar a rodagem, como eu falei no vídeo, porque ele tinha chegado há pouco tempo, né? E em relação ao Anderson Conceição, ele tinha menos partidas jogadas, então ele ficou. Mas o resto foi tudo a garotada da base. E aí fizeram aquele jogo brilhante contra o Resende, ganhamos de 3-0, né? Passamos à frente do Botafogo, ficamos em terceiro lugar e pegamos até o Flamengo, né? Mudou até o confronto que seria com o Fluminense e acabamos pegando o Flamengo e acabamos, né, sendo eliminado pelo Flamengo, e depois o Fluminense ganhou para o Flamengo e foi campeão carioca, como eu falava nos vídeos também, que o favorito para ganhar o campeonato carioca seria o Fluminense, e aconteceu. Enfim, e aí, rapaz, o Andrei Santos entra no jogo e joga barbaridade, que bom. E o pior, viu? Pior não, o melhor para nós torcedores. Pior para o Zé Gabriel, que vai perder a vaga de titular, porque o garoto ali, com certeza contra Tombense, ele vai entrar de titular. O goleiro, não sei se o Alexander vai entrar, porque a gente não sabe se o Thiago Rodrigues vai se recuperar a tempo. Mas o Riquelme também, com certeza, nesse jogo é possível que ele também entre de titular, porque também entrou bem. Enfim, foi um jogo que nós jogamos bem, principalmente o primeiro tempo. Nós comandamos o jogo, ou seja, mandamos no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, quando as peças começaram a cansar ali, os jogadores começaram a cansar um pouquinho, o Vasco perdeu um pouquinho o rendimento, mas logo o Zé Ricardo mudou as peças, estreou também o nosso Carlos Palácio, que eu estava doido para ver o cara jogando. Uns 15 minutos de jogo, vocês viram o cara jogando? Habilidade? Rapaz, o cara joga muito, viu? Grata surpresa também. Só que eu já ouvia falar muito bem dele, né? Que ele não jogou bem no Internacional porque estava jogando na posição errada. E graças a Deus que o Zé Ricardo botou ele na posição dele de meia, no lugar do Nenê. Então ele gosta de jogar ali, de meia, armando. O cara joga muito bem, sabe prender a bola na hora certa, segura o jogo, enfim, sabe fazer aquela função de meia. Sabe meter a bola para os caras, sabe bater falta. Pronto, um Nenê mais jovem, né? Nós hoje temos dois Nenês, o vovô Nenê e o outro, o neto, Carlos Palácios, né? Enfim, graças a Deus que nós vencemos. A gente respirou, aliviado. Vamos aí para o jogo contra o Tombense domingo, vamos ganhar com fé em Jesus. Vamos vencer 2 jogos dentro de casa aí, que nós vamos voltar a jogar 2 partidas dentro de casa em São Januário. A torcida vai lotar o São Januário. Tinha 10 mil torcedores lá em São Januário no jogo de hoje. Que bom, né? Graças a Deus por isso. A torcida estava apoiando, apesar dos pesares, a torcida estava apoiando. É isso que a gente tem que fazer. O torcedor tem que apoiar mesmo. É nos momentos difíceis que a gente tem que apoiar o nosso time. Enfim, graças a Deus nós vencemos, e aí vamos começar a caminhada para ir para o primeiro lugar e ser campeão, como eu sempre falo, que o Vasco tem time para ser campeão antecipado da segunda divisão ou do Campeonato Brasileiro da Série B. Tanto faz, é a mesma coisa. Meus queridos, quero aqui me despedir de vocês, porque o vídeo já está ficando muito longo. Agradecer a vocês por estarem assistindo, continue assistindo. Quem for vascaíno dá o like, quem for muito Vasco se inscreve no canal, e a promoção aumentou, não é mais uma camisa.
agora nós vamos fazer o sorteio de 3 camisas, né? Para que aumente mais a possibilidade de outros ganharem, não só um, vai ser 3. 3, quando chegarmos a 1000 inscritos, vamos sortear 3 camisas oficiais. Do seu clube do coração. Depois do sorteio a gente entra em contato com a pessoa, diz quem ganhou e a pessoa vai dizer qual é o seu clube do coração e nós vamos comprar a camisa oficial e mandar para você, no seu endereço, na sua casa. Se for aqui na cidade de Jacobina, eu mesmo entrego pessoalmente. Se for em outro estado, a gente manda pelo correio. Fiquem com Deus, um abraço, Deus abençoe, uma boa noite. E hoje nós vamos dormir mais tranquilo com essa vitória do Vasco. Fiquem com Deus, uma boa noite, tchau, tchau e até domingo, se Deus quiser, no pré-jogo e pós-jogo Vasco e Tombense. Tchau, tchau.